Muito boa noite, minha Paraíba. Estamos ao vivo, começando a partir de agora mais um Frente a Frente pela sua TV Arapuã. Nosso convidado de hoje é polêmico sempre. Tédio e monotonia não fazem parte aí das suas entrevistas e das conversas que ele trava aqui com a imprensa. Em 2018, foi coordenador da campanha de Bolsonaro aqui no Nordeste. Foi eleito deputado federal com mais de 71 mil votos em 2018. Fez parte da equipe de transição de Bolsonaro naquele momento. E aí, praticamente no finalzinho já do primeiro ano do governo Bolsonaro, começou ali com algumas divergências com os filhos do ex-presidente e depois com o próprio presidente. Em 2022 ele não conseguiu a sua reeleição, está aí esperando o retorno de 2026 para poder ver se entra na política e volta ao mandato na Câmara Federal. Eu estou falando de Julian Lemos, ex-deputado federal, que está aqui conosco para fazer uma leitura do processo do cenário político aqui na Paraíba, no Brasil, e dizer se está querendo, se vai voltar ou não para a política a partir de 2026. Você acompanha esse bate-papo e essa conversa a partir de agora. Julian Lemos, muito boa noite, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui nesse horário, né, 10h22 da noite aqui conosco no Frente a Frente. Boa noite, Luiz Torres, prazer, satisfação estar aqui com você mais uma vez e não podia negar o seu pedido hoje, né? Eu fico satisfeito de poder estar aqui batendo esse papo com você. Bom, estou falando que você estava fora, você não foi reeleito agora em 2022, primeiro suplente de deputado federal do União Brasil. Não está no exercício do mandato, mas você não saiu do palco nem do cenário. Você está ali sendo convidado para entrevistas, você está ativo nas redes sociais, inclusive com leituras políticas. Tudo isso é porque, de fato, você mantém o terreno fértil da política para voltar em 2026, Julian, para a gente entender e começar logo por aí. Luiz, na realidade, a influência que eu exerço hoje é de opinião pessoal, porque quase tudo que eu posto na minha rede social é falando para mim mesmo. E isso conecta as pessoas. Eu fiquei um pouco sumido das redes e de algumas entrevistas, embora receba muitos convites em todo o país. Ainda sou, não dito por mim, mas um dos mais influentes nas redes sociais. De 50 dias para cá, são mais de 40 milhões de visualizações em todas as plataformas, com cortes das últimas entrevistas que dei. Isso me dá apenas responsabilidade, nenhuma vaidade. E a vida política, ela, por mais que você queira se distanciar, ela não sai de você. Até porque eu não fui um personagem anêmico na política nacional. Eu já, em determinado momento, eu fui um dos homens mais influentes do país, ao lado de um futuro presidente da República. Como você bem falou, coordenador da campanha dele e um dos braços direitos, né? Muita gente conhece só do pós-deputado, mas desde 2015, você falou 2018, mas desde 2015 que caminhava ao lado do Jair Bolsonaro, então deputado, tendo um papel muito importante e decisivo, né? Foi eu que fiz a construção da ida dele para o PSL, junto a Luciano Bivar. E se qualquer pessoa quiser saber a importância de Julian Lemos, basta entrar no site do TSE e vai ver lá que a assinatura da homologação da candidatura dele tem a minha assinatura. Então eu também fui, digamos assim, mais do que um homem de confiança, eu fui uma pessoa que teve a condição de dar garantias jurídicas a ele, baseada essa confiança. Então isso não há de se jogar fora. É histórica, eu faço parte da história. Mas Julian, esse homem aí que você está narrando, hoje está ali nas redes sociais fazendo duras críticas a Bolsonaro e, de certa forma, a parte do discurso bolsonarista nas redes sociais. Talvez, eu vou fazer aqui uma avaliação, pouca liderança política da esquerda consegue ter uma leitura crítica, ou para usar a expressão melhor, consegue bater tanto e tão forte quanto você faz com o Bolsonaro. Luiz, vamos lá. O que eu faço não é bater nem falar eu falo sobre. Bolsonaro, para mim, hoje, ele não é o personagem principal do que a gente chama de bolsonarismo. Bolsonaro, na realidade, na minha leitura política, ele se encaixa aqui
eu tenho uma leitura filosófica e também tenho uma leitura que eu posso chamar espiritual. Bolsonaro, na realidade, ele é um avatar. Ele é um avatar de quê? De interesses que estavam por trás dele. Isso daí? Vou lhe explicar agora. Quem era o Bolsonaro desde que você conheceu Vamos lá, o Bolsonaro de hoje? Vamos lá. Bolsonaro, ele se tornou alguém que foi escolhido por uma, digamos assim, por uma cadeia de interesses. Era alguém que tinha um magnetismo muito grande no que falava, trazendo discursos populistas, um tanto ali um pouco fascista, de fato sim, porque falava em dar golpe, fechar Congresso, desde então, né? Mas tinha outros interesses por trás deles, indústria de armamentos, a parte mais pesada do agronegócio, não a que tem interesses no país, mas fora. Bolsonaro, ele foi visto também como um estandarte da moral, principalmente para algo que se transformou no país, que foram as igrejas pentecostais. Então existiam interesses muito fortes por trás de Bolsonaro e ele conseguiu, digamos assim, trazer para si esse campo, esse magnetismo da sociedade, buscando ali colocar família, pátria, valores que ele não tinha em sua própria vida. Ele não é isso? Ele não é isso. Aí o que é que acontece? Bolsonaro depois, o resultado de hoje, eu estou falando do de antes, o de agora é que ele se colapsou dentro da sua própria energia que captou. Bolsonaro hoje e todo o entorno dele, digamos assim que ele se tornou uma bateria captando toda essa energia do país, trazendo o Brasil a uma divisão que ele depois não sabe lidar com isso e nas últimas entrevistas que nós vimos aí, ou reportagens que a gente viu aí, você viu que ele se tornou uma pessoa resumida a praticamente um guru religioso, né? Que não era de mim, não foi surpresa para mim aquele tipo de relacionamento que ele tinha com Silas Malafaia, mas que mostra exatamente que ele não tinha em si mesmo raízes, nem religiosas e nem de estabilidade emocional. Bolsonaro hoje, aí eu estou fazendo aqui uma análise sobre ele, não dele, porque realmente eu não faço parte dessa engrenagem e não tenho nenhum tipo de mágoa com ele, li com toda segurança. Mas ele colapsou dentro da própria criação que ele se envolveu por trás desses interesses que eu lhe falei. Agora, Júlia, eu vou querer ouvir mais, porque estamos às vésperas, inclusive, do início de um julgamento histórico no Brasil, envolvendo aí o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, acusado de trama golpista aqui no Brasil. Quero lhe ouvir sobre isso, entre vários outros temas no Brasil, com reflexos na Paraíba. Mas essa sua postura, inclusive, sua leitura hoje de conteúdo em relação a isso, não sei se talvez inspiraram algumas especulações ou informações de que você poderia estar sendo assediado ou trabalhando e articulando para estar, surpreendentemente, no Partido dos Trabalhadores como candidato a deputado federal. Vou começar logo fazendo essa pergunta muito objetiva. O que é que tem de verdade e de mentira nessa história? Julian Lemos pode ir para o PT ser candidato a deputado federal? Luiz, eu lhe agradeço a pergunta, até uma pergunta de alto nível, que me dá a oportunidade de aqui na TV, no mesmo canal que foi feito esse comentário, eu fiquei sabendo por terceiros, não vi na hora. O que eu posso te falar é o seguinte, abre aspas, né, que foi o que foi falado pela presidente do PT aqui no estado, a deputada Cida, que eu poderia ir para o partido porque eu estava buscando um contato. Nunca busquei contato com o PT e muito menos fui procurado também. O que seria uma honra para mim, porque significaria o quê? Que eu estava sendo reconhecido pelo trabalho que eu fiz de combate à exploração sexual infantil, pelo trabalho de proteção às mulheres com a criação do núcleo de proteção junto à Defensoria Pública, pelo trabalho que eu desenvolvi na saúde com a criação de ala oncológica infantil em Campina Grande e Hospital Edson Ramalho, um trabalho da saúde. Então eu seria reconhecido pelo trabalho também junto à Segurança Pública, mas não é fato isso. Eu me sinto bastante lisonjeado porque o meu nome foi citado, mas a minha intenção em 2026 não é participar da política. Eu fui sondado não só... eu não fui sondado, né? Foi falado que eu poderia ter interesse de ir para o PT. Mas eu fui sondado já por 2 partidos, inclusive um falou comigo hoje, um deputado federal, um colega meu, ex-colega meu, falou comigo também. Então, assim, eu sou o primeiro suplente de deputado federal, eu fui muito bem votado. Se eu tivesse saído para uma candidatura de deputado estadual, eu teria sido um dos mais bem votados, porque tinha não só o partido, como tinha estrutura para isso. Mas
não tive êxito porque acredito que esse meu ciclo fechou. De modo também, Luiz, que eu não tenho interesse de permanecer na política, vendo que as coisas são diferentes daquilo que eu entendo como política, boa política. Então, não procede isso. Não procede isso aí da PT? Não, de forma nenhuma, nem ao PT, nem a um outro partido. Né? Você não olha para 2026 como uma possibilidade de retornar à política? Para mim, a política tem que haver muito com destino e propósito. E pelo que eu vejo hoje, Luiz, esse modelo hoje de muita polarização, de ter que agredir para poder chamar a atenção, isso não me interessa. Eu teria que ter um propósito, eu teria que ter realmente algo realmente que me vincule a um destino político, não apenas uma vontade, não as benéficas do poder. Porque, Luiz, você bem sabe, porque você foi um homem muito próximo do poder, você quando entra ou você faz parte do poder, você tem que abrir mão de certas coisas. Uma delas é o sossego. Né? E eu hoje sou uma pessoa que eu não estou disposto a abrir mão do tipo de vida que eu tenho. Até porque hoje eu estudo bastante, tá? Eu estudo bastante e eu tenho projetos pessoais que eu não quero abrir mão. Agora, é fato, não é possível que uma pessoa com quase 500 mil de seguidores, se eu faço uma postagem, está aí na minha rede social, se você quiser ver, Julian Lemos, deputado federal PB, uma palavra minha é quase 1 milhão de visualizações em um vídeo, totalmente orgânico. Quase, como eu falei aqui, quase 45 milhões de visualizações em todo o país nos últimos 50 dias. Então, o que eu falo reverbera e tem credibilidade. Né? Mas eu não tenho nenhum interesse no momento de permanecer na vida pública. Não tenho mesmo. Esses partidos que lhe procuraram são da direita, do centro ou da esquerda? Não, nenhum partido de direita com certeza me convidaria, até porque é incompatível o que essas pessoas entendem por direita. Né? O meu campo de visualização política hoje, Luiz, é um campo equilibrado. Eu não tenho sequer muro, como é que eu posso ter lado? Então eu consigo dialogar, por exemplo, enquanto deputado, eu me dava muito bem com os meus colegas do PT, né? Fiz debates extremamente inteligentes, como o deputado Paulão do PT, sobre armamento, me dava muito bem com o deputado federal daqui, Frei Anastácio, sempre me dei muito bem com o governador João Azevedo, então eu sou uma pessoa do diálogo. Agora, o modelo bolsonarista, ou que se chamam de direita no país, para mim ele estragou a política. Ele se tornou agressivo, sem propósito. Você hoje busca mais do que resultados de ação parlamentar, mais curtidas, likes. Isso não me interessa. Isso é muito, eu digo até que chega a ser doentio para quem pratica e para quem escuta. Né? Então eu não tenho interesse. Realmente, embora, volto a dizer, seja uma pessoa extremamente viável. Pela última votação que tive, foram quase 40 mil votos. Bom, mas ideologicamente, só para entender, ideologicamente, o Julian de hoje, se eu assim, puxar alguns temas, você se enquadra mais naquilo que é narrativa de direita ou de esquerda? Vamos falar de aborto, armamento, vamos falar sobre legalização das drogas, vamos falar sobre intervenção do Estado. Boa pergunta. Vamos lá. Aborto. Mas não existe... A esquerda não é a favor de aborto. A direita usa isso como bandeira. Mas o próprio Bolsonaro, isso aqui eu estou falando é fato. Se você for pesquisar, você vai ver. Bolsonaro é abortista. Bolsonaro mudou essa história depois que tornou candidato a presidente. Né? Mas Bolsonaro sempre foi abortista. Bolsonaro, o ídolo de Bolsonaro era quem? Hugo Chávez. Bolsonaro elogiou, inclusive disse que votou em Lula. Eu votei em Lula na outra eleição. Bolsonaro já tinha votado em Lula antes. Então Bolsonaro ele é um político de conveniência, eu não. Agora, em relação a pautas, bem, você falou, por exemplo, eu não sou uma pessoa que leva bandeiras de liberação de absolutamente nada. Eu sou uma pessoa que eu defendo a pesquisa científica, o debate científico, de conhecimento sobre, por exemplo, você falou aqui a cannabis, por exemplo. A cannabis é uma farmácia ambulante. Eu estou falando aqui em termos científicos. A cannabis é utilizada hoje em doenças crônicas, né? Principalmente em autistas, crianças que têm, não só crianças, mas pessoas que têm epilepsia, existem princípios ativos ali. Existe também hoje uma tendência mundial que são as terapias psicodélicas, através de DMT, da psilocibina, que é do cogumelo. Então, isso são assuntos que você tem que debater com conhecimento científico, você tá não ideológico. Você está estudando psicologia. Eu sou da área de psicologia, Isso está abrindo mais um pouco sua cabeça para ter essas visões. Você era mais quadrado em relação a isso? Não, muito pelo contrário. Você já fez leitura sobre universitários, tal. Foi polêmica, inclusive, no Frente a Frente aqui, na época. Sim, mas é porque era o tema... Só para a gente não sair do tema. Da maconha? Mas na realidade é o seguinte, é porque o tema era banalizado como se fosse algo recreativo. Certo. Que eu acho que o cidadão tem direito. O que, na realidade, não é uma bandeira que deve se discutir ideologicamente, mas sim cientificamente. Eu sou uma pessoa que eu volto a dizer. Por exemplo,
eu sempre fui uma pessoa armamentista, mas eu nunca tive a visão de armar todo mundo no meio da rua. Olha como é diferente. Eu acho que o ponto de equilíbrio, Luiz, é o que faz a democracia mais sólida. Né? Por exemplo, eu sou contra isso, mas contra baseado em quê? Porque eu conheci deputados federais que eram contra, por exemplo, a liberação da cannabis, mas ele fumava cannabis. Eu conheço deputados que eram contra... Da direita? Da direita, a boa parte deles utilizam cannabis. O próprio Eduardo Bolsonaro. Isso é conhecido, isso aí não adianta ninguém se espantar. Só que isso... Vai usar a expressão aqui, você está dizendo que Eduardo Bolsonaro fuma maconha. O nome correto seria cannabis, né? Não, mas assim, como eu estou falando, eu não levo por esse lado. Eu falo do tempo científico. E ele usava isso aí, qual o problema disso? Nenhum. A mesma forma que alguém tem o direito de se conectar, por exemplo, de forma mais espiritual com sua cannabis, ou com seu cogumelo, com seu DMT, a pessoa pode tomar seu uísque se quiser em casa, qual o problema? Né? Agora, as pessoas querem levar um tema desse como uma questão ideológica. Vamos aqui para a questão do aborto. O aborto é uma tragédia social. Quem é que é a favor disso? Você é a favor de... Quem é a favor de aborto? Só um maluco é a favor de aborto. Agora, é um problema de saúde pública. Marginalizar uma mãe que não tem condições de ter acesso, uma filha de um político, uma filha de alguém com dinheiro, se tiver uma gravidez indesejada, nós sabemos para onde é que ela vai. Ela não vai ficar a mercê de uma... Então, assim, isso é um assunto para se debater, ninguém é a favor. Eu jamais seria a favor disso. Agora, a vida daquela que não tem acesso, isso tem que ser discutido de forma não ideológica, mas científica e social. Isso é uma coisa normal, isso ninguém precisa ser de esquerda não, basta ser humano. O que você gostaria de falar? Você fez uma leitura aí que é o seguinte, diferença entre o bolsonarismo e a direita. Você está dizendo que são duas coisas... Primeiro que Bolsonaro não é de direita. Ele nunca foi de direita. Bolsonaro é um populista. A pessoa de direita... Olha, Luiz, quando a gente vai para uma história de direita, quando você vai para a história da própria direita, você vê que a direita é um tanto, digamos assim, mais nacionalista. Jamais alguém de direita iria bater continência para uma bandeira de um país estrangeiro. Amigo, é só você estudar. Qualquer pessoa, para fazer uma leitura correta da política, tem que ter um mínimo de noção da história. Porque quando você não conhece a história, você repete os mesmos erros. A política, a sociedade deve ser estudada de forma psicológica, sociológica, histórica. Isso é o que tem que ser feito. As pessoas querem falar sobre política e sobre a realidade do cidadão através de um rodapé, de uma manchete, de um Facebook ou de um Instagram. Por esse motivo que eu não consigo mais participar de debates, porque não existe debate político. Você acha que da esquerda cai a máscara da direita quando ela não só flerta, mas como ela celebra e aplaude o movimento que foi feito por Donald Trump impondo sanções econômicas ao Brasil? Rapaz, a gente chega a um absurdo de entrevista de rede social, as pessoas perguntarem, você concorda com o que Donald Trump está fazendo? E as pessoas, concordo. Você não tem a menor noção do que está falando. O que existe é um... O Eduardo Bolsonaro está não só concordando, como aplaudindo e defendendo que ele avance nisso. Porque não sabe o que está falando. O que é que você acha disso? Eu acho isso um absurdo. Eu jamais posso concordar que um deputado que recebe seu salário pela sua nação, pago pelos impostos dos brasileiros, vá para um país estrangeiro conspirar contra a sua própria nação. É o que Eduardo Bolsonaro faz hoje. Isso aqui não estou falando dele, não. Porque ele eu conheço feito a palma da mão. Não tem a menor condição. Primeiro, ele não consegue enxergar o próprio tamanho. A gente está falando aqui de um país como os Estados Unidos, em se tratando de um Trump, que não é nem a elite mundial, ele representa um país que é uma superpotência, mas existe interesse ainda muito maior do que o próprio Donald Trump por trás. Você acha mesmo que Eduardo Bolsonaro é uma pessoa que está influenciando Donald Trump? O que acontece hoje com Donald Trump é que ele está querendo matar dois coelhos com uma cajadada só. Porque o que ele ia fazer com o Brasil, ele ia fazer independente de Eduardo Bolsonaro. Mas ele, como é uma pessoa muito inteligente, Eduardo não, ele está querendo agradar gregos e troianos, quando na realidade uma raposa, um estrategista brutal daquele, um capitalista daquele, sem precedentes, você acha que ele é o tipo de pessoa que iria chamar Bolsonaro para tomar um vinho na casa dele? Nunca foram amigo. Trump, ele não tem apego a ninguém, ele tem interesses. É como o americano. O americano em si, ele não tem apego a ninguém, ele tem interesses. Vamos lá. Você falou nessa diferença de bolsonarismo e direita. Quem que você queria votar para presidente da República? Tem ali uns governadores de direita, inclusive, que se colocam e já estão apanhando, sendo atacados muito diretamente pelo próprio Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, e por parte de algumas lideranças bolsonaristas que consideram esses governadores oportunistas, estão abandonando o Bolsonaro, já falando em candidatura, já considerando ele fora do jogo. Você está sendo bem generoso, né? O próprio Carlos Bolsonaro chamou todos de ratos. Isso. Né? Bom, eu
O que é que eu espero de um presidente do meu país? Primeiro, que ele tenha uma liderança, ele seja líder, ele seja uma pessoa com habilidades de negociação, não só nacionais como internacionais, ele seja alguém que não seja vassalo de absolutamente ninguém, nem do seu próprio eleitorado, mas ele consiga interagir com o seu eleitorado. E, para mim, nenhum candidato da direita, dos que se dizem de direita, que flertam com a direita, na minha opinião, o que eu vejo com maiores resultados, mas um dos mais desconhecidos é o Ratinho Júnior. Embora eu tenha um nome muito mais, que eu considero muito mais competente do que ele hoje para suceder Lula. O que eu acho também é que eu não tenho dúvidas que Lula ele vencerá esse pleito. Ponto. Embora eu acho que seria muito interessante o Lula já se preparar para fazer o seu sucessor. Eu sou uma pessoa que eu presto muita atenção hoje pela própria experiência política que adquiri, que é o Renan Filho. Eu acho ele um personagem muito semelhante ao Eduardo Campos, que faleceu. É alguém que realmente tem pulso, tem liderança e que acho que Lula já deveria olhar, se não já pedindo tiver que se preste atenção em Renan Filho. Renan Filho, ex-governador de Alagoas, exatamente. Ministro dos Transportes. Só para você ter ideia, qualquer pessoa com um mínimo de pesquisa, de leitura, você vê que Renan Filho, eu acompanhei tanto, até porque eu fui deputado federal, base do governo, enquanto o ministro Tarcísio fazia parte dessa pasta que hoje o Renan faz. Renan, se você for lá, se você for uma pessoa honesta com você mesmo, você verá que ele já entregou no mínimo 3, 4 vezes mais do que o próprio governador de São Paulo hoje, o Tarcísio. Então, assim, fora isso, é um governador com excelentes resultados, é um bom nome e que eu presto atenção. Agora, se a gente for para o campo da direita, pelo menos que se diz de direita, vamos lá, botar Zema. Tenha certa paciência, amigo. Zema é uma pessoa que não consegue fechar uma linha de raciocínio. Eu acho até que, por exemplo, a Globo News, eu acho que tem até pena dele quando vai entrevistar. Porque ele não consegue fechar uma linha de raciocínio de 1 minuto. De 60 segundos ele não consegue. Sem falar na leitura que ele tem do Nordeste. Não, é um estresse. Se você soltar Zema aqui, ninguém sabe quem é. Eu recebo muita informação, principalmente pela rede social. Diz que é um péssimo governador de Minas Gerais. E a gente está falando de um estado que veio Juscelino Kubitschek, veio Itamar Franco, veio Tancredo Neves, aí sai um Zema. Mas beleza. A gente vai para Tarcísio. Tarcísio, segundo a filosofia, viu, Luiz? Depois que se concebe algo, o resto é cópia. Então, se eu fizer uma cadeira, vem outro tipo de cadeira, tudo é cópia da primeira impressão. Isso é o que a filosofia diz. Se Bolsonaro é o resultado que a cópia dele, que é o Tarcísio, uma cópia meio, não muito cópia, alguém que quer fazer um personagem como Bolsonaro, embora o Bolsonaro seja realmente uma liderança, ainda que controversa, polêmica, desajustada, ele é uma liderança. Fato. E Tarcísio é um camaleão. Tarcísio faz a mesma coisa que Bolsonaro, só que de forma mais polida. Vai para a igreja, bota uma Bíblia, chega lá, aí vai flertar depois com a maçonaria, aí fica com aquele jogo com os militares. E a coisa que mais me incomoda hoje é essa relação política-igreja. E Tarcísio faz isso de uma forma extremamente incômoda. Mas Juliano, com base, inclusive na vivência que você teve com a família Bolsonaro, com o Bolsonaro, você acha que eles vão abrir mão para um governador Tarcísio ou outra liderança? Não, vai não. Por quê? Aí, eu queria que você pudesse falar... É um apego mesmo. Na realidade, Bolsonaro, com as próprias palavras. E quem está me assistindo aqui, por favor, vamos ser bem pragmáticos e bem honestos com si mesmo. Bolsonaro disse que primeiro é ele, isso é fala dele. Primeiro sou eu, segundo sou eu, terceiro sou eu, quarto sou eu. A família Bolsonaro não abre luz para ninguém. Não abre luz para qualquer pessoa que possa brilhar. Tarcísio já fez todo o negócio. Já disse que daria um indulto, todo o negócio. E chegou ao ponto, inclusive, de cogitar ir para o PL, a família já disse que sairia do partido. Então, Bolsonaro, ele já bateu o martelo. E eu vou falar aqui algo, Luiz, que você pode fazer as contas. Pela família Bolsonaro, hoje, se Bolsonaro não for candidato, eles são capazes de votar em Lula. Para Lula vir novamente e depois, na esperança do pai voltar depois ou alguém da família. Essa é a grande realidade. Só que eles entraram numa neurose, onde eles não percebem que a cada dia que se passa, Bolsonaro vai ficando entrincheirado nele mesmo. Ele está sendo entrincheirado nele mesmo. Bolsonaro será condenado, não será mais candidato, não tem saúde para isso. E hoje, muita gente ainda se aproxima de Bolsonaro. Eu estou falando aqui com conhecimento de causa. É uma pessoa de trato terrível. É uma pessoa que, como amigo, é uma pessoa que não tem amigos. Bolsonaro, ele tem um espólio político que todo mundo quer pegar.
Mas sabe aquela pessoa que é dona da bola, mas é chata? Pronto. O cara só tolera porque é o dono da bola. Mas na hora que ele perder a bola, que agora vai ser condenado, e o bolsonarismo que está aí, ele não se sustenta, porque ele é baseado em frases de efeito, em coisas que o Brasil hoje vai chegar a um ponto que não aguenta mais, Luiz. Olha, deixa eu mandar um abraço aqui para Rosa Aguiar, que está acompanhando, Júlia, porque ela está dizendo o seguinte: bastante intrigante e surpreendente a entrevista de Julian Lemos, está acompanhando. Você está dizendo realmente coisa aí. Você acabou de dizer que, olha, é possível, dentro do extremo da falta de alternativa para a família Bolsonaro, que ela vote em Lula, que é para ele poder voltar em 2030. Sim, Bolsonaro hoje... Você não acredita nisso? Você está fazendo uma leitura retórica? Não, eu acredito mesmo. Veja só, hoje a família Bolsonaro prefere que Lula vença do que qualquer outra pessoa do campo da direita. Ele não confia em ninguém. Ele não confia... Olha, deixa eu dizer a você. Se você reparar, procure aí qualquer foto de Bolsonaro com os 4 elementos que querem pegar o espólio político dele. Zema, ele é um ser indesejado. O Tarcísio não tem a confiança do presidente Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro só não bateu na cara do Tarcísio porque estava nos Estados Unidos. O Ronaldo Caiado também. Ronaldo Caiado, Bolsonaro não suporta. E Caiado é alguém que não irá estar nem aí, porque Caiado é uma raposa. Né? Mas também eu digo uma coisa a você, não aguenta Lula não. Caiado não aguenta Lula. Pode Bolsonaro botar a mão. E a outra pessoa que eu acho que é mais independente seria o Ratinho Júnior, mas não é o momento dele ainda. Eu acho que a coisa está ainda que você não concorde. Eu até compreendo você, que tem uma leitura muito mediana, de médio para baixo, não compreender a leitura que eu faço, como eu estou falando. Eu vivo de ler, Luiz. Eu passo 2, 3, 4 horas lendo por dia. Então eu tenho uma leitura extremamente racional, política, como eu falei, filosófica e até espiritual sobre a questão política hoje. Hoje está para o centro-esquerda. É Lula e eu não vejo... no momento, ninguém que possa bater hoje, por exemplo, se Lula hoje botar a mão em Renan Filho, um abraço. Mas você tem consciência que Lula também não abrirá a mão? Você vota em Lula para reeleição? Rapaz, eu voto em qualquer um que defenda hoje o bolsonarismo. Defenda não, que seja contra o bolsonarismo. Qualquer um. Porque o bolsonarismo para mim não é uma opção. O bolsonarismo é um conjunto de ideias que se perdeu. O bolsonarismo que eu fiz parte se perdeu. Hoje o bolsonarismo é violência, é calúnia, é mentira, é desonestidade. É porque não adianta falar, nem tenho imunidade para isso, mas você vai ver ainda falar muita coisa daqui para o final do governo de Lula sobre parlamentares da direita. Isso, primeiro que não existe mais, deixa eu te falar. Os políticos da direita, eles foram comprados, literalmente, pelo Centrão. Não existe mais direita, não existe mais... Olha, Bolsonaro depois de ser preso, vai ficar todo mundo comendo na mão de Valdemar da Costa Neto. Ele vai dizer quem vai dar o fundo eleitoral, não vai, é ali a raposa. A gente está falando aqui de literalmente, todo mundo fala de Lula, ex-presidiário, e Valdemar da Costa Neto se tornou porta-voz de Bolsonaro. Né? Então, assim, aqueles deputados ali, a metade, um vai ainda ficar na popularidade do Bolsonaro, mas no fundo, todo mundo vai querer os benefícios do partido. Ou vai para que partido? Ninguém vai querer abrir mão do fundo eleitoral, Luiz. Então, vamos ser bem pragmáticos aqui. A conversa é boa até a hora que faltar o capim. E político, sem isso, não vai para frente. Fato. Aqui, ensaiou um aqui dizer que sai do pé, não sai nada. Sai não. O Wellington Roberto. Não, esqueça, não vou dar nome não. Não sei, ninguém vai sair de onde está. Não, o Wellington sai. O Wellington sai. Mas disseram que outros iam sair, não vai sair não. Mas voltando aqui para o assunto. Bolsonaro, ele vai ser preso. E esses meninos da direita, que vivem de like, e tem sim um apelo, porque o voto da direita está consolidado. Quando eu digo da direita, não é a direita que deveria ser, mas dessa barulheira que tem aí. Esse pessoal foi cooptado pelo Centrão. O Centrão manda em tudo ali hoje. Inclusive, nesse debate primeiro se começou um debate sobre a anistia lá no Congresso, não avançou. Eu falei em entrevista, eu digo que isso não avança, gente. Não avançou. Inclusive os dois candidatos, tanto o Alcolumbre, que tem personalidade forte, e o Hugo, que sinalizou. Eu ficava rindo. E iam para a página de Hugo Mota e metiam o pau em Hugo Mota. Não funciona, lá não funciona assim. Sabe por quê? Porque o Hugo não é presidente da Câmara dele mesmo. Ninguém ali é ele mesmo. Ali ele representa um colegiado. E o colegiado não quer. Ninguém quer se envolver nesse angu de caroço de Bolsonaro. Bolsonaro vai ficar só. Daqui a 10 anos, Luiz, você vai ver que Bolsonaro será para o brasileiro como Adolf Hitler na Alemanha. Esqueça isso. É isso que vai acontecer. Porque as pessoas vão começar a sair do trânsito coletivo e vão perceber que, na realidade, esse bolsonarismo se distanciou do inicial
E hoje é um movimento totalmente façante. Deixa eu mandar um abraço para a Nenê Ramalho, que também está acompanhando. Muita gente acompanhando aqui, claro, claro. Ligada aí nas suas palavras. Vamos lá. PL, a anistia não conseguiu. Trabalhou, foro privilegiado, também não está avançando. E agora o debate sobre a tal PEC da blindagem. Um absurdo, né, Luiz? É um absurdo. Ou seja, esse negócio de salvar Bolsonaro já saiu de pauta e o Centrão, de certa forma, parece que escolheu o PL como a linha de frente, a infantaria para esse debate, e o PL assumiu esse debate da PEC da blindagem. O que você acha disso? Eu acho isso um absurdo porque a base da direita, que os deputados, pelo menos que foram eleitos na primeira leva de 2018, eles tinham como base o combate à corrupção. Eu fui parlamentar, só precisa de imunidade, amigo, de fato, quem teme o seu futuro, de acordo com suas ações. Eu li por alto, assim, quando eu digo alto, li com atenção, mas muito rapidamente, que eu já entendo do que se trata essa PEC da blindagem. E botar o Sóstenes de bucha de canhão. De bucha de canhão, né? É um absurdo porque aquilo é só para... E você vê que isso, coincidentemente, passou a ser cogitado quando o ministro Dino disse que iria investigar principalmente as emendas secretas. Então, para quem é inteligente, minha palavra basta. Não tem muito o que se comentar, gente. Isso é para blindar exatamente atos de corrupção. Hugo Mota, que avaliação Julian Lemos faz de Hugo Mota? Você queria ser deputado federal com Hugo Mota presidente? Que avaliação você faz? Ele está apanhando dos dois lados, inclusive, alternadamente. A posição de Hugo Mota é muito delicada. Ele é muito jeitoso, é uma pessoa que sempre entende muito bem. Eu não queria estar na pele dele, eu não tenho inveja nenhuma da posição de Hugo Mota. Nenhuma. Né? É o que eu posso falar, cara. Não tenho muito o que falar sobre o Hugo Mota, não. Julgamento, estamos na véspera do início do julgamento de Bolsonaro e outros réus nessa trama golpista acusada aí a partir da Procuradoria-Geral da República. Se fala muito no Brasil que isso é jogo de cartas marcadas, ditadura da toga, do judiciário aqui no Brasil, que Bolsonaro já estaria condenado, até injustamente seria condenado politicamente. Você vê algum indício aí de sensatez nessa leitura? Eu vejo sim, e digo no sentido de que quem está falando aqui não é alguém da arquibancada. Eu fiquei no palco com o Bolsonaro um bom tempo e por trás das cortinas também. Eu conheço a personalidade de Bolsonaro. Bolsonaro apostou alto e perdeu as fichas. Não deu certo. Você fala apostou alto, desculpa, apostou alto, ele apostou de fato nessa ruptura institucional de continuar se perpetuar no poder. Sim, exatamente, só que era muito incompetente para chegar no resultado final. Tá? Se você for, qualquer pessoa, porque assim, é muito importante a gente ser honesto com nós mesmos, mais do que com qualquer outra pessoa. Se você quiser realmente encontrar a verdade, você irá encontrar a verdade. E a realidade é que houve toda uma movimentação. O conjunto de provas é extremamente robusto, declarações, prints. Bolsonaro dizia, por exemplo, é inconteste o que eu falo sobre Bolsonaro. Se Bebiano tivesse vivo, da mesma forma. O Cid, da mesma forma. Então, eu não vejo como escapar disso aí. Agora, a gente tem que ter o cuidado, Luiz, para que o Brasil não entre, como aconteceu com Lula. O brasileiro ele tem uma mania muito grande de querer vingança e não justiça. A vingança, ela nunca é plena. Ela nunca é plena e você sempre fica com um vazio depois. Quando você realmente busca a justiça por um crime e para que seja motivo de exemplo e de correção em um país, a democracia é reforçada. Eu não tenho nenhum prazer em ver Bolsonaro preso. Eu observo os resultados daquilo que ele plantou e Bolsonaro era para ter sido reeleito, Luiz. Ele perdeu para ele mesmo. Ele perdeu por aquela inabilidade dele de lidar, o tratamento dele, principalmente com os primeiros aliados, e depois arranjando briga onde não precisava. E você pode brigar você pode brigar com o pequenininho do Julian, pode brigar com o coitadinho do Bebiano, aí você vai aumentando. De repente você brigou com todo mundo. Agora nesse caso específico desse debate, desse conflito com as instituições e com o Estado Democrático de Direito, o livro de Lucas Salles, inclusive, que também atuou no marketing ali mais para trás com o Bolsonaro, ele aponta que
a crença de Bolsonaro na irregularidade das urnas era verdadeira. Sim. Não é uma coisa estratégica. Não, ele acreditava. Vou desacreditar das urnas, porque isso é um início. Eu fragilizando as urnas, eu fragilizo o processo eleitoral e eu posso dar os passos seguintes. Você que viveu com isso, de fato, de onde vem essa descrença? Ela é real? Ela tem. Ele acreditava. Ou era uma estratégia para. Não, ele acreditava até certo ponto. Ele desacreditava até certo ponto. Certo ponto. Mas depois que a coisa ficou em conteste, Bolsonaro teve que manter a narrativa. Porque assim, Luiz, tem que se criar um inimigo. Qual é o inimigo hoje do brasileiro hoje, na boca dos que se dizem direito? Não. Alexandre de Moraes também é um inimigo, mas é o comunismo. Antes era a sexualização das crianças, era ideologia de gênero, sempre tem que ter um inimigo. Porque hoje a sociedade, através de várias ferramentas de controle social, isso inclui religiões, inclui a política, ela é baseada em 3 coisas, Luiz: medo, escassez e culpa. Quando se tem isso, você controla um rebanho tranquilamente. É assim que é feito na política, é assim que é feito em algumas religiões, e faz com que você não consiga sequer se mexer. Tá. Então, mas acusações golpistas, você acha que já pegava? Bolsonaro tinha lá sinais disso aí lá atrás? Claro, não. Luiz, Bolsonaro comentava comigo muitas vezes que mandava exatamente em algo ou no país quem tinha a chave do paiol. Ele dizia isso a mim. A chave do paiol era quem mandava no exército. Bolsonaro sempre teve um viés meio Hugo Chávez. A prova é que Bolsonaro... Aí você vai dizer assim, não, deixa eu tentar... Pesquisa aí. Jair Bolsonaro, no Google. Jair Bolsonaro elogia Hugo Chávez. Era um ídolo dele. Então Bolsonaro, inclusive, tem vídeos dele elogiando ele. Era um modelo que ele queria implantar no país. Tá? Bolsonaro... E ele dizia isso a você antes de 2018? Não, em 2016, 2017, por aí, 2018. A gente no apartamento conversava. Ele tinha essas ideias, né? E quando ele se viu... Eu até hoje não entendo, Luiz, porque Bolsonaro gerou um problema tão grande se ele era uma pessoa que até, rapaz, um ano antes era imbatível. Ele foi gerando problema em cima de problema, ele perdeu para ele mesmo. Quem derrotou Bolsonaro não foi Lula, foi ele mesmo. Quem voltou em Lula foi o anti-bolsonarista, o arrependido. 2 milhões de votos, Luiz. 2 milhões de votos. Isso é fato, então em contexto. Bolsonaro, ele cavou a própria cova dele, política. Bom, deixa eu mandar um abraço aqui, também está acompanhando o Mário Sorrentino, está mandando um abraço diretamente para você, Juliano. Outro para ele. Um abraço todo pro Vale do Mamanguape, viu, que está acompanhando aqui. O Chico Soares, inclusive, fazendo uma pergunta lá. Grande Chico, obrigado aí pela audiência. Pergunte a Juliano se Michele tem cacife para ser presidente da República. Nós temos uma mulher presidente da República, Michele Bolsonaro. Michele Bolsonaro, se botar a cabeça para ser candidata a presidente, quem derruba ela é os filhos do presidente mesmo. Nem ela... Não, esqueça isso. Michele não tem condições. Você vê que Michele veio aqui para Paraíba, você viu o discurso dela? Falando em grife, de roupa, que tinha condições. Ela é muito rasa, a raiz dela é muito pequena, ela não consegue ter profundidade em um debate. Essa semana, de forma extremamente grotesca, chamou Lula de cachaceiro. Michele, fica quieta, Michele. Fica quieta, Michele. Vá para o campo das ideias, não vá para o xingamento pessoal, não. Por que fica quieta? Porque ela tem que ir para o campo das ideias. Se ela for nesse negócio aí, Michele não vai dar certo para ela. Eu estou lhe dizendo aqui, não vai entrar em polêmica não, Luiz. Você não vai me tirar uma polêmica de mim hoje, não. O que eu estou querendo dizer é que não adianta você falar nisso. Vá para o campo das ideias. Mostre o que é que você pode fazer pelo país, mostre o seu currículo. Michele, mostre o seu currículo antes de falar de cachaça de Lula. Tá aí, vamos rapidinho para o intervalo comercial. A gente volta aqui. Eu já vou deixar a pergunta para o Juliano Lemos responder aqui, que é sobre Efraim Filho sendo alçado à grande liderança do PL aqui na Paraíba como candidato ao governo. Você acha que esse foguete decola aí nesse sentido para as eleições de 2026? Segura aí rapidinho, um intervalo comercial e a gente volta aqui conversando com o Juliano Lemos. Ofertas exclusivas no site armazémpb.com.br. Ventilador coluna por R$10 de R$18,90. E tem muito mais no site do Armazém Paraíba. Acesse agora armazémpb.com.br ou no aplicativo. Aproveite!
Mega Feirão Trevo Select em parceria com o Banco BV aqui na estrada de Cabedelo, de 1 a 7 de setembro. São 6 meses de combustível grátis. Nós estamos esperando por você. É aqui. Opa, tá botando o que aí? Tô botando internet. De que empresa? Da Tele. E é boa, é? Boa? É a melhor do Nordeste. Poxa, e não vai repetir não? Nem precisa. Promoção Tele. 700 mega mais diesel é só R$ 99,90 e você ainda escolhe se leva Max ou Disney Plus. Ligue já ou chame no zap 0800 731 2020. Venha pra Tele, venha pra Tele. Agora, ofertas exclusivas no site armazémpb.com.br. Armário de cozinha por R$ 10 de R$ 74,90. E tem muito mais no site do Armazém Paraíba. Acesse agora armazémpb.com.br ou no aplicativo. Aproveite! Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Frente a Frente de hoje. Aqui com o Julian Lemos, né, falando tudo aqui pra gente nesta segunda-feira, inclusive no primeiro bloco, você perdeu o comecinho, ele já negou ali qualquer diálogo com o PT para ser candidato a 2026, uma informação que circulava aí, inclusive a própria presidente do PT, Cida Ramos, ali foi questionada sobre isso, mas aí Julian Lemos negou, disse que tá ali, tem outros convites de outros partidos, mas está avaliando essa história de 2026. Você está fazendo psicologia, você quer mudar mesmo totalmente, dar uma guinada total? Luiz, só para entender. Eu faço psicologia, sim. E é o Julian mais paz e amor, é isso? Não, é o Julian não político. O Julian político era mais combativo, eu defendia interesses, mas hoje a minha missão maior, Luiz, é conectar as pessoas através da psicologia, da ciência e da espiritualidade. Poucas pessoas me conhecem por esse lado. Isso. Muita gente me conhecia, principalmente a TV aqui, que eu vim fazer várias participações na área da segurança pública, como consultor de vários canais aqui, também da política, né, como deputado federal, mas a área que eu realmente assim, estudo bastante, estudo todos os dias, é o comportamento humano através da psicologia e também das medicinas alternativas em harmonia com a ciência, que são a própria terapia psicodélica, que é uma tendência mundial, no combate aos tratamentos de depressão, de ansiedade, da maior compreensão dessas sinapses cerebrais que a gente tem. Então isso é algo que eu busco estudar, né? Medicinas alternativas como ayahuasca, rapé, cannabis também, que é uma farmácia ambulante, né? As pessoas discutem isso muito de forma ideológica, mas a realidade a gente tem que discutir isso a partir da ciência. Os benefícios que isso traz, isso não é algo que eu falo de forma recreativa, embora nada contra. Eu falo mais na questão da própria ciência mesmo, do próprio conhecimento que a gente pode adquirir para que isso possa ser utilizado para benefício da saúde mental, enfim. A própria psilocibina e também o DMT, que é uma molécula que a gente produz no nosso organismo, que poucas pessoas sabem, mas ela tem uma função extraordinária quando tudo falha na questão do tratamento de depressão. Isso é estudado por várias universidades, inclusive a Rio Grande do Norte, com núcleos como o Dr. Drauzio, que é um dos coordenadores desse núcleo, enfim. Então é algo que eu estudo e vivo isso. Eu vivo isso, posso dizer, 24 horas. E isso pode lhe tirar da política? Na realidade, eu serei sempre um observador da política, darei minhas opiniões sempre que for necessário, mas na realidade eu rumo para algo diferente do palanque eleitoral. Eu rumo para um processo de despertar hoje em pessoas que possam ter uma visão mais clara do que está por trás principalmente dessas questões sociais e de uma manipulação que eu tive o prazer de, digamos assim, fazer uma faculdade em Brasília, e ver onde já começa a coisa a acontecer de forma bem diferente do que as pessoas imaginam. Então, esse é o caminho que eu quero trilhar e com certeza irei contribuir isso. E como eu lhe falei inicialmente aqui no programa, quando os nomes e os cargos cessarem, eu pretendo ter meu nome indo muito mais longe do que qualquer cargo público. Agora, o doutor Damião Feliciano, em algum momento ensaiou, você esteve com ele, tomou um café, tirou foto e se criou a expectativa que você assumiria, enfim, alguns meses, algum período no mandato de deputado federal com uma eventual licença de Damião. Isso aí está completamente fora do receituário do doutor Damião Feliciano?
Eu não sei, Luiz, aí quem teria que responder é ele, né? Mas vocês não conversaram sobre isso? Não, conversou já, tinha isso é natural que aconteça, né? Mas ele é o deputado eleito, isso também não fará diferença muito para mim, não. Palavra se dá, palavra se quebra, mas só quem pode falar isso é ele. Eu, na realidade, não vou mudar meu pensamento em relação a ele, pelo contrário. Mas tinha um compromisso de doutor Damião abrir para o Juliano? Eu acho que ele falou aqui, ele falou aqui, então é ele que tem que falar. Eu estou tranquilo, Luiz. Se tiver, olha, Luiz, deixa eu te falar, isso não molda a minha vida. Algumas pessoas dariam a vida só para ter a influência que eu tenho. O que dirá o mandato que eu tive? Tem pessoas que dão a vida para ser vereador. Vende a mãe, vende tudo. Deixa eu te falar. A política, para mim, é algo que eu lembro com muita honra pelo que eu passei. Mas eu tenho total consciência que eu fui enviado para lá para entender esses processos, tá, que ocorrem e depois dedicar a minha vida como eu estou fazendo hoje. Isso não molda a minha vida, isso não irá definir exatamente. Muita gente até fala, sabe, Luiz, de forma muito materialista. Perdeu a boquinha, tá querendo de novo, meu amigo. Nada supera a paz. Eu sou uma pessoa hoje que oscila entre bom e maravilhoso. Então, para mim, hoje, a política, ela é um detalhe, inclusive muito pequeno diante daquilo que eu busco hoje para a minha vida. Então, não se preocupe. Agora, não fugirei do debate, até porque eu sou extremamente consultado na minha rede social e por onde eu chego. Eu não posso sentar no restaurante que as pessoas encostam. Você sabe que é desse jeito. Agora, você está no União Brasil ainda, não é isso? Está no União Brasil. No partido tem um senador, Efraim Filho, que está já anunciado pela própria Michele Bolsonaro, nessa vinda dela aqui, pelo PL todo, que é o candidato do partido, o candidato bolsonarista ao governo da Paraíba. O que você acha disso? Anunciado por quem? Por Michele Bolsonaro. E pelo Marcelo Queiroga, presidente do PL, né, que confirma. Não, tranquilo. Por que você não acredita nisso? Não. Como assim? Não, assim, que ele possa ser candidato? Sim. Sim, Efraim pode. Efraim é um senador inteligente, competente. Mas o apoio dele é quem? De Michele? Bolsonaro já chancelou? Veja como eu enxergo diferente as coisas. Mas peraí, você está levantando a pedra aqui... Não estou levantando pedra, não. Estou afirmando. Quem apoiou não foi Michele? Bolsonaro já fechou com o Efraim? O PL fechou. O Marcelo Queiroga. Lula é Lula, PT é PT. PL é PL, Bolsonaro é Bolsonaro. Sem polêmica, eu estou falando aqui o que é. É fato ou não é? Foi Bolsonaro que fechou o apoio? Não, Bolsonaro não pode nem sair de Brasília. Mas ele pode falar, ele estava podendo falar no tempo. Tava. Então pronto, não falou porque não quis. É isso, então assim, Efraim é habilidoso, né, mas não... É o que eu posso dar. Eu não tenho como estar falando, nem gerando uma polêmica, nem nada, eu só estou dizendo a você, perguntei quem foi que apoiou. Você disse Michele. Michele não tem condição de apoiar ninguém, rapaz. Michele não tem força política nem nada, não. Mas você vai, vamos lá, vamos para a eleição para governador da Paraíba. Você está acompanhando, inclusive, ali dentro da base governista, Lucas Ribeiro, vice-governador, prefeito de Cícero Lucena de João Pessoa, nessa candidatura. Quem é que Julian Lemos vai subir em palanque de... Eu acho que vão se acertar os dois. Eu acho que vão se acertar. Eu gosto muito de Cícero. Eu gosto extremamente do governador João. Vão se acertar e sou muito amigo de Aguinaldo. Então você não está querendo polêmica com ninguém? Não, eu acho que vão se acertar. Aguinaldo é muito habilidoso, Cícero é muito jeitoso e o governador João também. Eu não vou entrar nisso, não. Isso aí vão se resolver. Deixa eu te falar uma coisa. Quando dois leões estiverem brigando, o macaco tem que subir no galho, viu? Quem é o leão e quem é o macaco? Não, eu sou o macaco. Ó, deixa eu lhe perguntar, para não ficar sem resposta ali o bloco anterior, a história, como é que você considera e avalia a postura jurídica e do Supremo Tribunal Federal, as decisões, especialmente do ministro Alexandre de Moraes, que é considerado aí, por parte do bolsonarismo, ou pelo bolsonarismo inteiro, como uma figura ditatorial e política nos julgamentos contra Bolsonaro. Mas antes de convidar nosso telespectador para acompanhar como foi hoje à tarde, inclusive, a posse do novo Procurador-Geral de Justiça da Paraíba, o Leonardo Quintães, que tomou posse na tarde de hoje no Espaço Cultural Teatro Paulo Pontes, repleto aí de representantes, autoridades aqui na Paraíba. Eu acho que a gente tem um VT, não é isso? Vamos soltar aqui para ver. Thaisa teve lá e acompanhou tudo.
A posse do novo procurador-geral do Ministério Público da Paraíba foi no início da noite desta segunda-feira, aqui no Teatro Paulo Pontes, no Espaço Cultural. Inclusive, o ambiente ficou lotado de autoridades que fizeram questão de prestigiar essa posse. É um dia de muita alegria, é um dia histórico, marcante, né, para a instituição, onde há essa renovação a cada 2 anos. E, com certeza, a instituição, o Ministério Público, ela está entregue em boas mãos. A gente acredita muito no perfil, no ser humano, no profissional Leonardo Quintães. Então ele terá, nesse biênio, uma missão muito efetiva de servir ao povo paraibano. Leonardo Quintães tem 44 anos e é especialista em direito público. O novo procurador-geral do Ministério Público da Paraíba é daqui de João Pessoa. Antes do evento, ele conversou com os jornalistas, falou do desafio em assumir este cargo diante de ter sido o mais votado da lista tríplice e ainda com uma votação histórica, quando todos os eleitores aptos participaram dessa votação. Sensação de gratidão, gratidão à confiança da classe, à confiança do governador e um dever de responsabilidade enorme de corresponder às expectativas, de construir um Ministério Público aberto à sociedade, que atenda os seus anseios, as suas necessidades e que busque protegê-la da forma que ela precisa, combatendo as facções criminosas, trabalhando pela saúde, pela educação, enfim, o Ministério Público sendo esse grande defensor dos direitos da sociedade. Qual será o seu maior desafio? O desafio é sempre corresponder a essa expectativa da sociedade, né, trabalhar com afinco, para que o Ministério Público se faça presente e que a sociedade realmente encontre e veja na instituição o seu grande protetor e o seu grande defensor. O governador do estado, João Azevedo, também participou da solenidade. Ele fez questão de destacar a importância, assim como em biênios anteriores, da escolha do principal eleito dessa lista tríplice, não só para o Ministério Público do estado, bem como para outros órgãos. Essa é uma relação construída desde 2019 e eu tenho a tranquilidade de dizer que pela 4ª vez consecutiva a gente faz a nomeação e a indicação de quem foi mais votado, de quem foi escolhido pela categoria, respeitando, acima de tudo, a decisão da própria categoria. Então, para mim, é uma tranquilidade, até porque nós restabelecemos essa relação com todas as forças administrativas, políticas do Estado da Paraíba. Assim foi com o Tribunal de Justiça, com a Assembleia Legislativa, e não seria diferente com os órgãos de controle, bem como com os Ministérios Públicos. O Ministério Público Estadual desempenha um papel fundamental de parceria com o governo do Estado, nas diversas ações que nós fazemos juntos. Então, para mim, é uma alegria muito grande estar aqui na posse do Dr. Leonardo. Tenho certeza que será tão exitosa quanto foram as gestões anteriores, do Dr. Serafo, do Dr. Hortêncio, e para a gente continuar fazendo aquilo que a população espera de nós. Desenvolver a Paraíba, acima de tudo, com o interesse público norteando as nossas decisões. Thaís Aureliano, para a TV Arapuã. Tá aí, uma posse, um evento da Justiça, mas com muita movimentação política, inclusive as redes sociais repletas aí de fotografias e registros entre as lideranças políticas que passaram por lá, o governador João Azevedo, prefeito Cícero Lucena, prefeito de Campina Grande Bruno Cunha Lima, senador veneziano Vital do Rego, presidente da Assembleia Adriano Galdino, a cada foto uma suposição de chapa formada para 2026. Voltando aqui ao vivo com Julian Lemos, mandar um abraço para Elisângela Teófilo, aqui de Mandacaru, e João Pessoa está acompanhando. Tem gente até de Itapororoca, Julian, acompanhando aqui, mandando um abraço, parabenizando aí pela entrevista. Josilene, lá de Itapororoca, está acompanhando. Muito obrigado pela audiência e carinho de todos vocês. Alexandre de Moraes, herói ou vilão do Brasil, e sobretudo de como é que ele opera o judiciário brasileiro? A história, Luiz, irá condenar os covardes, mas os bravos irá absolver. Alexandre de Moraes, no momento, pode ser visto como alguém ditatorial, mas hoje ele é um garantidor exatamente da ordem do progresso do país. É duro, pode ser que tenha excessos, eu discordo de algumas coisas que ele fez, a exemplo da tornozeleira, já disse isso várias vezes. Agora, houve excesso, se está tendo excesso é porque teve excesso demais do outro lado. Não é fácil estar na posição dele também, mas é a função dele.
E ele não, você vê que as decisões dele não são apenas por ele, né? Você pode ver que até os presidentes dos poderes deixam ele muito à vontade. Então ele não está... Mas é como eu falei, é preciso eleger um vilão para se ter um herói. E nesse jogo não há heróis, nem de um lado nem de outro. O que está se tendo agora aí é exatamente alguém que está exercendo a sua função como ministro e fazer justiça. Eu acho que é isso, eu acho que ninguém deve buscar vingança. Foi assim que fizeram com Lula, lembra? Buscando vingança. Não queria saber, aconteceu aqui também no estado da Paraíba, não é vingança que dignifica um povo, e sim o senso de justiça. Que seja feita a justiça, o contraditório foi feito, né? E agora chegou a hora dele encarar as consequências dos seus atos. Bom, rapidamente para a gente fechar aqui, redução da bancada federal paraibana, tem ali a Câmara perto de julgar o veto do presidente Lula pelo aumento. Paraíba pode perder 2 deputados de fato. O que você acha disso? Se é para perder mesmo, de passar de 12 para 10, e se isso influencia na sua decisão de ser candidato, porque se reduzir fica mais difícil ainda assumir uma cadeira lá dentro. Não, muito pelo contrário, eu estou muito tranquilo. Luiz, eu lhe digo uma coisa, o poder não é ruim não, o poder é bom, mas ele cobra um pedágio no final. Eu acho que eu fechei meu ciclo, eu fiz um bom trabalho. Eu fui, enquanto deputado, 2 vezes o mais bem avaliado do Estado, e no final de 4 anos, dos 15 parlamentares, eu fiquei entre os 3. Eu, Pedro e Efraim. Eu quero dizer a você o seguinte, que eu fechei com dignidade esse ciclo. Se o destino quiser que eu volte, haverá situações que farão com que eu volte. Mas hoje, eu sigo em outro caminho. Meu trabalho é ligado à psicologia, à espiritualidade, a um movimento que vem de encontro à necessidade, principalmente daqui para frente, de uma sociedade tão adoecida, né? Então é isso, muita gente ainda vai ouvir falar desse ex-deputado, desse paraibano aqui, que honrou cada um desses votos, principalmente na batalha contra a exploração sexual infantil. Então eu estou satisfeito, eu tenho certeza que estou com minha consciência em paz. E para mim está tudo resolvido. Tá aí, Julian Lemos, muito obrigado pela sua presença aqui no Frente a Frente, desejo boa sorte aí na sua caminhada. Muito obrigado, Luiz. Bom, vamos ficando por aqui. É você o nosso abraço. Obrigado pelo carinho sempre da sua audiência. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.